Olá, pessoal, como que vocês estão? Muito bom estar aqui novamente com vocês nessa conversa. Mais uma conversa, mais uma, né, do nosso podcast com um convidado, uma pessoa muito experiente, conhece muito o sistema de gestão, né, uma pessoa que eu respeito tecnicamente, um amigo e sempre, né, já um parceiro. Fizemos até recentemente um podcast nesse organismo de certificação. Então, a gente vai ter hoje, vamos falar, né, pessoal, se existe certificação em ESG, né, todo esse movimento de sustentabilidade, né, de você dar uma cara, uma engrenagem para a sustentabilidade, e se isso tem aí um caminhar para os organismos de certificação, para normas aplicáveis para esse modelo, se o mercado vai levar a gente a uma certificação efetiva, como temos para 9001, 14001, 45001 e outras normas, né? Como a 27001 e todas as outras normas associadas ao tema, né, obviamente dentro de cada disciplina. Então vamos conversar hoje então com o Neifer França. Neifer, ele é engenheiro ambiental, pós-graduado em SGI e hoje diretor da QMS, organismo certificador que tem sede na Austrália, foi a origem dela na Austrália e a sede hoje é nos Estados Unidos. Então, o Neifer é uma pessoa que eu tenho, né, um carinho muito grande e tem muito conhecimento, vai poder conversar com a gente aqui. Então, Neifer, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, Ivo. Obrigado, SG4, pelo convite. O maior prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre o tema. Muito bom. Neifer, eu acho que, né, só para introduzir o tema, né, falando um pouco sobre ESG, hoje, né, o mercado tem desenhado muitas discussões, muitos parâmetros e uma provocação no mercado muito forte para o tema, né? E a gente hoje recebe, a gente aqui como consultoria, como uma empresa que ajuda as empresas a fazer uma estruturação, muita demanda desse lado, né? De diagnóstico, implementar preceitos de gestão, trabalhar as disciplinas, porque tem empresa que tem um lado ambiental mais forte, um lado social menor. A gente vai equilibrar essas forças, que é uma grande escopo aqui da SG4. Mas eu queria, antes da gente entrar de uma forma mais pragmática na questão da certificação em ESG, fala hoje como que a QMS é abordada sobre esse tema. Como eu falei, a gente aqui é abordado muito na parte de construção. Se existe hoje já alguma demanda para auditoria, se vocês já recebem algum tipo de palestra, como que o organismo certificador hoje, QMS, recebe do mercado ou dos clientes demandas relacionadas a isso? Antes de a gente entrar, né, de uma forma mais pragmática na certificação. Legal, legal. A demanda, é claro, né, vem aumentando gradativamente. Então, é um tema que eu falo desde 2019, né, falo sobre SG especificamente, com esse nome, né, Ivo, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sim. Ao longo das décadas aí tiveram outros nomes, aí sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, no fim do dia é a mesma coisa. A gente agora, muito por conta do mercado financeiro, essa toada do mercado financeiro entrando de vez na cobrança sobre esses princípios, tornou-se o nome ESG, né? Environmental, Social e Governance. A gente recebe uma demanda muito grande de solicitação, de questionamento, muito por conta que a gente é líder de mercado em certificação das normas de governança corporativa, mais especificamente da ISO 37001 e da ISO 37301. Então, esse público é assim um público que a gente está muito próximo e ele fala muito o assunto de ESG. E aí eles nos questionam em relação a certificações, auditorias, capacitação, que caminho seguir, né, para demonstrar ao mercado sobre a questão ESG. Então, uma das demonstrações, obviamente, já são as próprias certificações da ISO, né? E a gente comenta isso com eles e faz realmente um bootcamp mesmo, conversa bastante sobre a importância do SG, a importância de focar o sistema de gestão de compliance na questão SG. Então, já muitas empresas hoje, elas pegam o escopo da ISO 37301 e traz para dentro desse escopo o ESG. Isso já está acontecendo, já é uma realidade em grandes corporações. Então, a demanda normalmente que a gente aparece é isso, né? Tem demanda de auditorias de segunda parte, que são auditoria de fornecedores. Nós somos contratados por essas grandes corporações para auditar cadeia de fornecimento, normalmente.
Uhum. fornecedores críticos em relação a ESG. Então, hoje a gente desenvolve aí um framework próprio, ou faz junto com a empresa, ou a empresa já dá para a gente esse questionário do que avaliar, mas é a avaliação dos fornecedores para reduzir seu risco mesmo de conformidade no final do dia, né? A gente vê diversos casos aí que os fornecedores de grandes corporações são envolvidos aí em trabalho análogo de escravidão, envolvidos aí em Uhum. problema ambiental, problema social, até governança, claro, né? E isso impacta as grandes marcas, né? Ninguém vai falar do fulaninho lá da esquina, vai falar de quem contratou o fulaninho da esquina. Então, Exatamente. esse é um risco muito grande que as organizações estão começando a ficar atento. Então, essa é a demanda normalmente que a gente tem. Perfeito, perfeito. E Neifer, assim, hoje, né, eu particularmente sou um entusiasta do tema, que eu acho que isso é uma jornada muito longa ainda, né? A gente olhar meio ambiente, a parte social, a parte de governança, de uma forma a fluir dentro dos negócios, né? E isso é das empresas e também dos órgãos governamentais e também dos cidadãos, né? As pessoas, né? Cada cidadão do planeta, de certa forma, se conectar ao tema. Mas eu queria te ouvir um pouco, né? Qual que é a importância do ESG para as empresas? Né? Se você acha, né, ouvir um pouco da sua opinião, obviamente pessoal, profissional, da sua experiência como executivo de uma organismo de certificação, qual que é a importância desse tema para as empresas, na sua opinião? Assim, é uma pergunta retórica, né? Porque, assim, Uhum. qual a importância de imagem para uma empresa, né? Se a Perfeito. gente Uhum. começar a se questionar sobre isso. ESG, no fim do dia, vai ser imagem. E, Legal. assim, né, na minha visão, tanto como executivo, quanto profissional técnico de norma de sistemas de gestão, eu acredito que imagem é o bem mais precioso que uma organização vai ter. Cada vez mais, obviamente, essa temática de imagem, né, é levada em consideração quando a organização cada vez mais é maior. Uhum. Então, talvez uma empresa de pequeno porte não se preocupa muito com a imagem, ela sabe que dificilmente isso vai ter um impacto financeiro para ela, a não ser naquele nicho que ela está localizada. Mas cada vez mais que uma empresa vai crescendo, ela tem que colocar isso realmente no centro da sua gestão de risco, né? O que que, o- Quais são os fatores de risco que impactam diretamente a minha imagem? Sim. Então, nesses fatores de risco, ESG vai englobar, se não a totalidade, quase a totalidade dos riscos relacionados a uma imagem da organização. Caso esses riscos se materializarem, a empresa vai ter grandes problemas. E aí a Sim. gente vê, nossa, uma infinidade aí de casos, não só no Brasil, em todo o mundo, casos envolvidos de corrupção, casos envolvidos de impactos ambientais, casos envolvidos de problemas sociais. Então a empresa começa a se preocupar cada vez mais com isso, né? Então, o que eu acho é que uma organização tem que ter a importância do ESG pensando na imagem. Então, assim, Uhum. não que a empresa necessariamente quer salvar o planeta, não, Uhum. a empresa tem um objetivo único, né? O objetivo principal da empresa é continuar viva, e com isso a empresa precisa ter lucro, né? Uhum. E esse lucro hoje está atrelado muito em relação à imagem, que vai estar atrelado diretamente ao ESG. Então, hoje eu não consigo desassociar o ESG na importância de uma gestão organizacional. Então, a empresa necessariamente ela precisa se preocupar, desde a empresa de pequeno porte, né, talvez com ações menores, ações pontuais, ações mais tímidas, vamos dizer assim, e passando por grandes corporações, essa gestão da imagem com foco no ESG. Perfeito. Porque a gente vê hoje uma sociedade que realmente ela cancela empresas por conta desses problemas. Com certeza.
E isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, mas a parte de ESG, quando ela veio para o mercado financeiro, pensando nessa preocupação das pessoas, né? Porque, assim, é difícil a gente falar, né? O mercado financeiro são feitos por pessoas, as empresas são feitas por pessoas. Então, se a gente fazer um raciocínio aqui lógico, por que que as empresas estão preocupados com o ESG? Ah, tá bom, tá um foco mais no mercado financeiro. Mas por que que o mercado financeiro está preocupado com o ESG? Para maximizar a margem de lucro ou não reduzir essa margem de lucro, né? Porque ele sabe que existe uma sociedade, um controle da sociedade em relação ao que as empresas fazem. Hoje a sociedade não permite mais discriminação de uma empresa. Então, chega aí na mídia, discriminação. Uma empresa discriminou, tá? Assim, essas coisas não existem. Ah, uma empresa causou impacto ambiental que era conhecido. Absurdo. Ah, uma empresa tá com um problema sério de corrupção. Absurdo. Isso impacta diretamente as pessoas, seja a sociedade, se o que a gente chama nas normas, né, as partes interessadas em geral, os acionistas, os credores, a sociedade de entorno, os colaboradores. Teve empresa aqui no Brasil, Ivo, que envolvida aí nos últimos anos, né, que a gente viu aí, de 10 anos para cá, envolvidos em casos de corrupção, que pessoas com cargos chaves têm dificuldade de arrumar emprego até hoje, porque trabalhava nessas empresas e o mercado vê essas pessoas manchadas. Ouvidas, né? Às vezes, eu já ouvi caso de executivos, Ivo, que precisou tirar do currículo as empresas que ele trabalhava, porque ele não conseguia arrumar emprego. Então, olha o impacto social que existem nos riscos materializados de ESG, né? A gente está falando de corrupção aqui, pode ser qualquer outro. Ambiental, né, social. Ô, Neifer, eu tenho eu penso muito, e você usou isso no teu discurso, né? Toda empresa, ela existe e dentro da sua estrutura ela deve e se planeja perpetuar, né? Nenhuma empresa fala assim, a gente vai trabalhar 10 anos e vai encerrar a casa, né? A gente pensa no futuro. Não. Toda empresa tem uma premissa de continuidade. Hoje eu acredito fortemente, que o futuro, e aí totalmente ligado a questões reputacionais, por não se manchar por questões ambientais, sociais de governança, a empresa hoje tem que olhar para o tema ESG se quiser perpetuar. Exato. Porque você pensa o seguinte, qualquer escândalo que acontece, isso abala a empresa de uma forma, ou ela está muito estruturada para passar por essa turbulência, ou ela vai realmente cair os níveis, né, de reputação, financeiros, jurídicos que são envolvidos dentro desse problema, dessa situação, podem comprometer fortemente o caminhar dessa empresa. Então, pensando em futuro, eu acho que toda empresa, né, a gente está aqui, mas daqui a 20 anos, vamos colocar daqui a 40 anos, eu vou estar com meus 90 anos de idade lá, 89 anos. Eu não vou estar trabalhando com o mesmo pique que eu trabalho hoje. Então, mas você está com 60 anos, pô. Então, mas não, é só uma percepção. É a barba branca aqui. Mas então, Nefer, se a gente for pensar futuro, realmente, né? Imagina que as empresas nasceram para perpetuar. As empresas nasceram, ninguém tem o objetivo de fechar a empresa, ou, eu vou falir daqui a 20 anos e vamos. Não. A empresa tem talvez o executivo nem pense nisso, mas o planejamento estratégico é de longo prazo e de continuidade. Sem ESG, você está passível ao risco, que você falou muito bem, de levar uma bordoada no meio desse caminho, que dependendo do tamanho da empresa, do escopo dela, do que ela faz, pode ser fatal. Então, pode ser, assim, um golpe, né, cortando o pescoço da empresa por uma coisa que não foi vista ou atentada ou observada pelo executivo, né? Então, eu acho que ESG é fundamental para você nos dias de hoje, eu concordo com você, porque no passado a internet não viabilizava a comunicação tão fluida, as pessoas não cancelavam situações como é hoje. Hoje, qualquer coisa entra na mídia de uma forma e isso balança a estrutura empresarial assim, de uma forma significativa, né? Então, eu estava vendo um podcast de um influenciador financeiro no mercado e que ele teve recentemente uma situação de separação da esposa,
eu vou evitar falar nomes, eu não sei se você sabe, mas e ele se relacionou com uma outra pessoa. A maneira como isso foi para a mídia e para as redes sociais foi tão severa e saiu um pouco do controle deles ali, que a coisa realmente balançou a empresa. Obviamente a empresa vai continuar, tudo, mas você vê uma situação relacional do executivo, uma coisa relacionada à parte pessoal e íntima dele, mexeu fortemente com os negócios. E você fica, como que você vai lidar com isso? Então, vai para sites de fofoca, rede social de fofoca, tudo. É uma coisa muito forte hoje. Hoje isso Envolve muito, né? envolve Envolve muito a muitas. empresa, né? Mas eu acredito em perpetuidade, e para ter perpetuidade tem que ter SG do lado. Tem estatísticas, né? O Brasil tem estatísticas assim assombrosas, né, em relação Sim. à perpetuidade de organizações. 80% das empresas, elas não passam de 10 anos de atividade. Então, assim, já Imagina que é loucura, não um sabia disso absurdo. não. 80%. Putz, 80%. Dentre os principais motivos são fluxo de caixa, gestão organizacional e problemas reputacionais. perfeito. Então, olha só o impacto que o ESG pode falar. Quando a gente está falando de governança, a gente já reduz o risco desses 3 fatores, né? Então, olha que engraçado, né, Ivo? Assim, a QMS, ela surgiu na Austrália, né? Uhum. E daí eu não conhecia basicamente nada da Austrália, né? Antes de atuar com a QMS. Só Sim. sabia que tinha canguru, essas coisas aí, né? E daí, conhecendo melhor as organizações, conhecendo melhor a estrutura, tive a oportunidade de participar de algumas auditorias com empresas australianas. Empresas de pequeno porte já têm conceitos de governança, por exemplo, um conselho de administração. Perfeito. Então, empresas aí de 20 funcionários, né? Uma empresa com faturamento aí de 1, 2, 3 milhões de dólares australianos. Então, empresa de pequeno porte. Ela Sim. já tem essa cultura de governança, né? Então, é claro, o cara começa lá, o empreendedor começa, a empresa já tem uma musculatura, ele vai lá e cria já um conselho, porque ele sabe que sozinho ele vai ter dificuldade de gerenciar aquela organização, né? Sim. Então, ele já traz uma pessoa externa, pode ser aquela camaradagem, né, um colega, alguma coisa assim, já junta com um ou dois sócios e já discute os problemas da empresa com mais cabeças. Olha só que interessante, né? Uhum. Então, assim, o nível, claro, né, aí a gente entra em diversos problemas do Brasil, né, mas Sim. o nível de governança do Brasil é ridículo, né? Então, Exatamente. É. a gente tem um problema muito sério em relação à governança, por isso que a gente tem essas estatísticas assombrosas em relação à perpetuidade da organização. Eu acho que temas como esse, que aí a SG4 levanta, a QMS, você no seu perfil, eu no meu perfil, então a gente começa a falar, isso impacta também o pequeno empresário, né? Porque não são só grandes corporações que nos acompanham. Então, o pequeno empresário está vendo, pô, mas o que é isso? Eu vou fazer isso. Então, eu sempre falo, né? Comecem com pequenas ações. Perfeito. Existem as normas Olha, aí, a gente vai falar mais sobre isso, mas existem as normas, pô, não precisa implementar a norma, pega alguns pontos da norma e implementa da sua empresa, né? Vê uhum. o que lhe cabe nesse momento, usa tudo isso como ferramenta justamente para te ajudar a fazer uma gestão do negócio melhor, né? É claro que você Perfeito. pode se capacitar, fazer cursos e tudo mais, mas quando você senta para fazer gestão, o que vai te ajudar realmente são normas ISO de sistemas de gestão. Com certeza. Eu também sempre falo isso, é um excelente início. E eu, assim, eu não tinha esse dado que você falou, né, da questão de 80% das empresas fecham em 10 anos, mas hoje eu tenho muitos amigos, né, que são empresários, né? Empresários que faturam, eu vou falar assim, até 15 milhões Certo. ano, né, que já é um faturamento já significativo. Eu tenho alguns Claro. clientes aqui do ramo imobiliário, eu tenho amigos, né? Alguns são clientes, outros não, mas são amigos. Eles são do setor da construção. E aí, na hora que eu pergunto assim, como é que está a controladoria? Como é que você faz seu planejamento estratégico? Escolhendo assim para mim, controladoria
Então, olha só, como é que está a sua gestão financeira, tributária, fiscal? Ah, isso é a minha contabilidade que faz lá. Mas qual que é a tua interação com isso? Ah, é a minha contabilidade que faz lá. E muitas contabilidades, elas fazem isso de um jeito, né, erra em balancete, erra em balanço. Então, assim, o empresário brasileiro é um cara que gerencia risco, ou nem gerencia risco, ele nem coloca isso como um radar de risco. Ele está ali para comprar e vender, comprar e vender. Ou serviço ou produto. Então, e aí você fala em controladoria, você fala em planejamento estratégico, meu amigo. E outro ponto, sucessão. O empresário brasileiro, eu acho que muito desses dados, a empresa entra num ciclo de sucessão muito mal feita. Não prepara um bom executivo para estar trabalhando o futuro. Porque você tem um fundador, que é o touro ali, é o cara que fundou a empresa. Mas no Brasil, a questão de como a governança funciona para as questões de sucessão ainda é extremamente simplórias no Brasil. Então, e aí isso contribui muito para uma empresa que viveu 40 anos numa estrutura gigantesca, ela some nas próximas gerações. Por quê? Má formação de executivo, a sucessão não é feita de uma forma organizada e otimizada, a família que entra, as gerações que entram sem ter a mesma pegada do fundador, e aí é muito mais, assim, usufrui muito mais da estrutura física e financeira da empresa do que efetivamente fazer o negócio crescer e andar. Então, no meu ponto de vista, assim, realmente, a empresa que realmente não olha para isso e não vai para coisa simples no início, né, está arrebentado. Mas, E essas ferramentas de ESG ajudam justamente isso, né? Você me trouxe esse caso aqui da sucessão, e eu lembro de outra estatística dessas empresas que conseguem se perpetuar, passa de 10 anos, essa empresa já vai ter um pouco mais de estrutura, mas olha que também número alarmante, dessas empresas que passam essa barreira, das que ao longo do tempo elas vão para a falência, 90% delas é na segunda geração. Ou seja, vô já não. fundador, filho executivo, neto falência, né? Que coisa, né? Então, justamente tem até o ditado, né, que justamente fala isso, né? Vô rico, pai nobre e neto pobre, Muito né? pobre. Exatamente, Então, isso, assim, isso já é milenar. Então, Uhum. o que a gente tem que pensar, você que está ouvindo a gente aí, tem sua empresa, ou você é da área de uma empresa de pequeno e médio porte, você consegue sensibilizar de alguma forma lá a alta direção, é pensar justamente sobre isso, né? Como que você pode ajudar a implementar algumas ferramentas dentro da sua competência, dentro da sua capacidade, para ajudar a organização a seguir. Porque, é claro, é muito importante vendas, é muito importante lucro, é muito importante a gestão operacional, mas aqui a gente está falando da área de apoio, que vai dar apoio para tudo isso acontecer. Porque é o que o Ivo comentou, né? O fundador, o touro tá lá, tá vendendo, tá fazendo networking, tá ajustando o processo. Às vezes o cara é muito bom de produto, às vezes o cara é muito bom de vendas. Cada founder aí ele vai ter a sua competência principal, né? E isso faz a empresa crescer ao longo do tempo, né? A questão do longo prazo, uma coisa que vai crescer. Mas você que está ouvindo a gente, como que você pode ajudar aquele touro lá a incluir algumas ferramentas para a organização andar num trilho certo, caminhar num caminho longevo, se perdurar, se blindar ou reduzir o risco de alguma forma, os riscos que a gente está comentando aqui. A temática de ESG. Então, imagine assim, o ESG é um círculo bem grande e dentro desse círculo tem pequenos círculos com diversos tópicos, normas ISO, gestão, matriz de materialidade, mas pensa nesse círculo grande, né, que é a temática, o que envolve, mas talvez, né, franquia ambiental para mim não tem muito risco, legal, então talvez você vai aceitar o risco ambiental, porque realmente, não, aqui é um escritório e tal, aceita aquele risco, mas com certeza você vai ter alguma coisa de social e governança, né? Sou uma empresa de terceirização. Não, eu não tenho problema ambiental, né? Meu risco é pequeno, terceirização de mão de obra, meu risco é pequeno, ambiental. Mas e o risco social, né? Altíssimo. Talvez o maior risco da empresa, e o risco social, né?
E o risco de governança. Então, eu acho que usando essas letrinhas e focando nelas, eu acho que a empresa consegue diversas ferramentas produtivas, né? Perfeito. E na sua opinião, assim, o que que as empresas podem incorporar? Você falou assim, já pequenas atitudes, né? Vamos detalhar um pouco mais isso, né, Ifes? O que que as empresas podem incorporar os princípios do ESG, as estratégias e operações? Vamos trabalhar um pouco de dicas assim para os nossos ouvintes aqui. O que que você Sabe o que eu acha? gosto? Eu até falei isso num webinar aí, o pessoal pode ir lá no nosso canal do YouTube, QMS Brasil, tem um webinar lá sobre ESG e eu mostrei algumas ferramentas na prática. Assim, eu acho que muita gente que ouve a gente aí, né, Ivan, é o gestor, né? O cara lá, gestor da qualidade, o gestor da Uhum, empresa. O cara tá talvez aí no nível tático, vamos dizer assim, né? exatamente. Uhum, Eu acho que o que você pode fazer aí na sua empresa pesquisa aí no Google matriz de materialidade, dá uma olhadinha lá aqui no canal da SG4, deve ter conteúdo sobre isso, lá uhum, no canal da QMS tem conteúdo sobre isso. Tenta implementar uma matriz de materialidade aí dentro da perfeito. sua empresa, Uhum, né? Pode ser você sozinho, Ney, a alta direção não liga para isso, eu não consigo. Faz você sozinho. Faz você sozinho uma matriz de materialidade para você ver quais são as principais ações que você pode atacar desde já, né? uhum, Então, a matriz de materialidade, explicando basicamente aqui, ela vai ter 4 quadrantes, né? Um dos quadrantes lá é o quadrante que vai ser importante tanto para a empresa quanto para a sociedade, basicamente isso, né? Então, vai ter uma intersecção aí que vai ser uma importante para dentro da empresa e para fora da empresa, explicando de uma forma uhum, mais rápida aqui. E todos aqueles riscos, aqueles temas, né? Aquelas temáticas desse quadrante de materialidade é uma coisa que você pode atacar. A gente deu um exemplo aqui de uma empresa de terceirização, uma indústria com certeza vai ter um risco ambiental mais significativo, sem dúvida. uma empresa de serviço, a gente falou aqui, contabilidade, uma empresa de contabilidade, talvez não tem muito risco ambiental, mas tem um risco social grande, as pessoas, o que envolve tudo isso, as falhas de processo, né, que podem trazer perdas significativas para um escritório de contabilidade, por exemplo. Então, faz essa matriz de materialidade, aí você já vai ter uma visão geral. Pode fazer sozinho, pega aí o Excel, tem muito material na Uhum, internet sobre isso, você já consegue fazer. Depois disso, é atacar esses planos, né? Então, eu vou fazer plano de ação para essas temáticas, e aí eu posso começar a utilizar as ferramentas de gestão. Então, quais são as ferramentas de gestão? Normas ISO. Eu tenho lá problema ambiental dentro da minha empresa. Eu sou uma indústria. Eu sou uma galvânica, empresa lá de perfeito. médio porte. Sou uma galvânica. Poxa, você sabe que você já tem Chopiano. problema ambiental significativo. Bravo, bravo, é. Uhum, Mandatório, legalmente, com certeza você já trata esses problemas. Você já vai ter sim, lá a licença da CETESB, condicionante, perfeito. você já vai tratar tudo aquilo lá. Mas é um risco já para você, né? Então, deixa eu ver o que essa tal de ISO 14001 fala sobre ambiente. Eu não quero a certificação, não preciso, ninguém me cobra, né? Mas deixa eu ver o que ela fala que eu Uhum, posso implementar. Poxa, tem um requisito lá que fala de aspectos e impactos ambientais. Deixa eu ver como que faz isso, deixa eu entrar aqui nos vídeos da SG4, deixa eu ver os vídeos lá da QMS, deixa eu ver, dar uma olhadinha. Aspectos e impactos ambientais. Basicamente, causa e efeito lá, né? Então, para a gente simplificar. Causa e efeito lá. O que tem de aspecto, o que tem de impacto ambiental. Como que eu vou tratar isso? Depois tem outro requisito na norma bem legal, que é essa parte de levantamento das leis aplicáveis. perfeito, perfeito. Você está numa posição, se você isso é muito estranho para você, você está numa posição passiva. Alguém está falando que você precisa atender uma lei e você sai correndo para atender. Mas e se você tem uma posição ativa, né? Hoje você contrata empresa aí, paga um FII mensal, uma coisa, nem sei quanto está isso aí, Ivo, mas deve ser um investimento muito baixo aí que as empresas têm, porque tem muita empresa hoje fazendo, a concorrência é grande, para você ter uma empresinha para te ajudar a levantar requisitos legais. Cara, Né? hoje você contrata por 2.000, 3.000, é o ticket que eu acho de contratação tranquilo para qualquer negócio. Olha A que gente legal. tem aqui na SG4, imagina, um escritório de consultoria que a gente coloca um monte de gente. É claro que a gente tem a parte de gestão ocupacional que usa muita ferramenta.
e a gente paga 600, 700 reais de manutenção todo mês. Então, assim, Olha só. eu acho que para qualquer negócio é fundamental, obrigatório. Obrigatório. Concordo com Olha, você plenamente. então, olha só o investimento nisso, irrisório. O que você vai ter Irrisório. nisso? Verificar o atendimento legal de forma ativa. Apareceu uma lei na sua cidade, deu a louca na cabeça de um prefeito aí, que ele está falando que as indústrias X precisam ter cisterna de água, né? E aí você não sabe. Sim, sim. Um belo dia, o fiscal aí da prefeitura chegou, você já tomou uma multa e nem sabe, porque a lei, Brasil é assim, né? A lei sai que já está válida. Exatamente. Então, assim você já foi a gente falou de uma norma, 2 requisitos de uma norma. Você já pode implementar isso aí. Daí a 45 mil segurança e saúde ocupacional, a mesma coisa. Esses mesmos 2 requisitos. Não é aspecto impacto, mas é perigo e risco, é basicamente a mesma coisa. No foco, saúde e segurança ocupacional. Já tenho aqui uma norma operacional, né? Operacional. Eu estou partindo do pressuposto que você, empresa, já toca a sua operação, né? Se você quiser, você pode usar a qualidade lá 9001 para melhorar seus processos, aumentar a margem de lucro, reduzir desperdícios. E daí, legal. Mas alguém está me cobrando governança, eu preciso pensar nessa questão de sucessão. Tem uma norma fantástica que nem é uma norma de certificação, olha, nem vou fazer jabá aqui de certificação, mas tem uma norma fantástica que é a ISO 37000, 37000. 000. É um guia, na verdade, não é nenhuma norma. É um guia de governança corporativa. Então você pode pegar aquilo lá, ler como um livro e implementar ações de governança corporativa na sua empresa. Para ser igual uma empresa de capital aberto, utilizar as mesmas ferramentas que eles utilizam com uma razoabilidade e proporcionalidade ao tamanho da sua empresa, ao ramo de atividade da sua empresa. Então aí você já tem isso, mas na minha área tem muita corrupção, né? Eu tenho problema disso, fica difícil eu gerenciar tudo isso. Tem uma norma também, a 37001. Eu preciso atender diversas leis, tem a 37301, compliance. Então, assim, é o que eu falo para todas as empresas. Hoje, Ivo, nós temos 55 normas ISO de sistemas de gestão de requisitos. Certificáveis. Normas certificáveis, 55. É muita coisa. Nós temos 88 normas de sistemas de gestão em geral, seja requisitos e diretrizes. Então, imagine você, gestor, profissional de qualidade, saúde e segurança, ambiental, você tem à sua disposição, é a mesma coisa que você vai num restaurante, abre esse cardápio, e aí você se delicia, escolhe o prato de acordo com o seu gosto e com a sua fome. Perfeito, ou necessidade, perfeito. Então, normas ISO de sistemas de gestão é isso. Então, são pratos que você pode consumir. Então, você abre esse cardápio gigantesco. Tem uma norma, por exemplo, lá, esses dias eu estava conversando com o Ivo, né, sobre esse ramo de atividade, que é a parte de concessionária de rodovias. Tem uma norma lá que é a ISO 39001, segurança viária. Então, poxa, essa norma aqui é importante para o meu ramo de atividade, mais importante que a ISO 9001. Legal, então eu vou implementar essa norma aqui, né? Tem eu sou uma empresa aqui de equipamentos médicos, tem a 13485. Então, assim, são uma infinidade de ferramentas que você não necessariamente precisa certificar, lê a norma, pincela uma ferramenta lá de dentro, e utiliza dentro da sua organização, que assim, você já vai estar melhor do que 90% das empresas do Brasil, com certeza. Com certeza. E Neifer, primeiro que gostei muito do que você falou sobre essa questão essa analogia do cardápio, porque é muito comum que as pessoas copiem. O pessoal certificou 9.000, 1445. Vamos certificar aqui. Mas ele, por exemplo, pode usar uma gestão de ativos, né, uma gestão energética. Existem várias outras normas que podem contribuir tanto para o negócio daquele segmento, daquela empresa, como gestão, né, de segurança, né, rodoviária, né, a parte de segurança viária. E isso, a gente tem clientes aqui que prestam serviço para as concessionárias. E quando você fala da 39.000, ele fala assim, eu não conheço. Olha, para você, esse é um diferencial de mercado absurdo.
mas nem conhece. Mas então, assim, quem está aqui e são nossos ouvintes, e com certeza uma pessoa já curiosa para poder ouvir parâmetros diferentes e compor isso, eu acho que essa é a grande diferença de um executivo, de um profissional que provoca, dentro desse cardápio, uma escolha de processo e de rotina para melhorar. Então, eu vou voltar, eu vou me apropriar do que você falou, né? São pequenas coisas. Você pode colocar uma norma esse ano, você coloca outro conceito ano que vem. Você pode olhar 14.001 e trazer uma síntese disso para o teu negócio. Você não precisa colocar todo o sistema de gestão ambiental Exato. no PDCAzão brabo lá ali. Não, com uma prática, como você falou, faz um aspecto impacto para conhecer a relação com o meio ambiente. Eu vejo aqui as questões de legislação e o controle operacional. E só isso aqui, você já subiu degraus maravilhosos. Você olhar a parte de saúde e segurança, já fazer um PGR melhor, um PCMSO melhor, já trabalhar uma social, uma mensageria mais estruturada, olhando o risco da atividade para trabalhar um procedimento de trabalho em altura, espaço confinado, trabalho a quente, e você já traz isso para a tua gestão. Eu acho que são essas pequenas iniciativas que deixam o negócio mais musculoso, mais forte, mais protegido. Agora, hoje é assim, eu tenho uma percepção de mercado, né, um pouco polêmica, mas assim, eu acho que o gestor brasileiro ele trabalha na demanda. Começou a pegar fogo aqui, apaga aqui, tem outro fogo ali, apaga lá. Eu acho que existe ainda uma característica gerencial do brasileiro, e isso para grandes empresas também, tá? Porque a gente está vendo coisas em grandes empresas, assim, ó, você tem que tratar esse aspecto aqui. Eu tenho um cliente, eu dei uma palestra semana passada, que os caras estão mais ou menos assim, tipo, 8 acidentes com afastamento mês brabo. Coisa braba, o cara perder mão, o cara, um monte de coisa. E aí o cara, eu falei assim, olha, vocês estão na iminência de um evento mais sério, de uma fatalidade. Esse exagero, exagero. Olha, aí eu falei assim, olha, imagina a quantidade de eventos severos que você está tendo, imagina outros eventos no nível menor e outros que são quase acidentes. Vocês estão tendo isso a todo momento, na tua operação. Operação grande, tem, sei lá, 5, 6 mil pessoas nessa empresa. Tá toda hora acontecendo. Aí, opa, aqui já teve uma maior. Para você chegar num evento de um fatal, assim, ó. Só que tem empresa que tem executivo que olha isso assim, cara, não está acontecendo. Mas, assim, para mim é negação, né? Negar o óbvio, né? Ali, mas você vê, esse é o nível de executivos brasileiros. Hein? O cara não olha o risco de uma forma estruturada. Tudo. Então, eu concordo com você plenamente que você tem um cardápio de possibilidades, o que você implementar aqui já vai agregar, isso vai te ajudar muito. Né? E seguindo nesse raciocínio, Neif, vamos falar da certificação. Né? Hoje, né, no teu ponto de vista, até pelo avançar aqui já do nosso podcast, vamos falar de certificação ESG, né, ou dessa composição, ou da sua opinião. Mas eu queria uma primeira opinião. Você acha, é uma opinião sua, né? Você que é especialista, você é executivo de organismo certificador, se envolve, né, com o Inmetro, com IAF, com estruturas grandes aí pelo mundo. Você acha que um dia teremos uma certificação global de ESG? Qual que é a sua opinião para isso? Sim, com certeza. Um dia teremos certificação ESG global. Teremos uma norma ISO de sistemas de gestão de ESG. Esse dia eu não sei se vai ser daqui 2, 3 anos, se vai ser daqui 5 anos, mas isso é iminente, né? Isso aconteceu com compliance, isso aconteceu com anticorrupção, isso aconteceu com o meio ambiente lá em 96, né? Então, quem é um pouco mais experiente, aí eu ia falar mais velho, mas mais experiente, lembra que aquele movimento todo da Eco 92 do Brasil e tudo mais, né? Uma saída lá da Eco 92 foi elaborar uma norma ISO de sistemas de gestão ambiental, de requisitos e certificável. Não só isso vai acontecer, como já está acontecendo, né? Eu faço parte do ISO TC 309, que é o comitê técnico da ISO internacional de governança das organizações. Então, lá a gente elabora normas de governança. Então, lá a gente elaborou ISO 37001, 37301, e elaboramos o guia 37000, elaboramos um
um handbook pouco conhecido, Ivo, que é maravilhoso, que é um handbook sobre a implementação da ISO 37001. Aquilo lá é um passo a passo, é maravilhoso. Enfim, diversas normas, norma de desempenho, de denúncias, enfim. E estamos elaborando agora um documento da própria ISO, que são os princípios gerais para a ESG, tá? Então, já existe esse documento em elaboração, a gente aprovou a elaboração deste documento, né? Primeiro vai para aprovação, consegui votar a favor, alguns votaram com comentários, enfim. E a gente vai começar os trabalhos para elaborar esse documento, né? Então, já existe essa iniciativa dentro do comitê que eu atuo, para elaboração de princípios gerais de ESG. E como a gente conhece as estruturas, daqui a pouco isso vai para uma norma pública, né? ou vai para uma norma de requisitos. Eu faço uma meia-culpa aqui, faço como membro da ISO, né? Uma meia-culpa lá atrás, quando a gente lançou a ISO 26000, que acho que foi um erro muito, muito grande da ISO, não ter lançado uma norma de certificação naquele momento. De requisito, né? Lançou uma norma de diretrizes, uma norma muito legal, muito completa, que a gente usa até hoje para parâmetros. Na época, ela foi chamada também, mais um erro, ela foi chamada de responsabilidade social, sendo que era uma norma de sustentabilidade, né? Ela englobava todo o triple bottom line, todo o tripé de sustentabilidade, mas foi um erro também ter colocado o nome como responsabilidade social. Foi um erro não ter colocado uma norma de requisitos, porque eu entendo a motivação e eu lembro muito bem da discussão que tivemos naquela época, que era que não gostaríamos que as empresas utilizassem a responsabilidade social como marketing, mas isso é uma romantização, né? A prática é o seguinte: quando a gente lança a norma de requisitos que a empresa precisa certificar por demanda de mercado, normalmente, a gente já está causando um impacto positivo gigantesco. A gente sabe que muitas das vezes o cara está certificando para fazer marketing, o cara está certificando como um mal necessário, vamos dizer assim, né? Que ele precisa manter aquele contrato, mas o fato de ele implementar, passar pela transformação, o Ivo sabe melhor do que eu sobre isso, né? Como diretor de uma grande consultoria, só essa fase de transformação, no meio da fase o cara estava falando, nossa, eu estava achando que é um mal necessário, isso está mudando minha empresa, né? Perfeito. Mas a gente lançou a 26000, que ficou parado, ninguém implementou, algumas empresas utilizaram como diretriz e ficou lá quietinha, está lá quietinha até hoje, né? Exatamente. Então, espero que a gente tenha aprendido a lição, essa vai ser minha voz lá dentro, né? Mas é claro que tudo isso é um consenso, né? A gente precisa fazer consenso, primeiramente com 178 países, né? Exatamente. Depois com diversas pessoas, consultores, órgãos reguladores, órgãos governamentais, certificadoras, empresas. Então, assim, é um grande consenso. A gente respeita os consensos, obviamente, né? Claro. Mas espero que a gente não ocorra o mesmo erro. A gente lance em breve uma norma de certificação de ESG que possa garantir às empresas uma ferramenta e demonstração para o mercado que ela implementa práticas de ESG. A certificação, no fim do dia, é isso, né? Ô, Neif, como que você vê, porque tem uma questão técnica que aí eu queria ouvir sua opinião, né? Você imagina uma norma de sustentabilidade, né, uma norma que tem preceitos ambientais, isso já está bem resolvido pela 14001, ali é claro que existem outras coisas além da ISO 14001 na parte ambiental, como logística reversa, você trabalhar gás de efeito estufa, que são coisas que hoje, não, já que a 14001 sai do preceito da base legal do país, boas práticas você pode colocar na ISO 14001, mas não é obrigatório. Mas você imagina que agora, com certeza, numa norma de ESG, que a gente está discutindo aqui, que eu também acho que deve ir para um item, para uma diretriz de requisitos, que eu acho que é importante. Você pode até ter, como a 37.000, você tem as diretrizes e tem a 37.001 e tem 37.301.
Você Exato. tem a família forte ali, né, que você conhece muito bem. Mas você pode até faz uma norma ESG, pode até ter algum guia de diretriz para ajudar na implementação, ajudar no entendimento da norma, mas é interessante que tenha requisitos. Mas a minha pergunta para você é: imagina que meio ambiente você tem o que orbita meio ambiente além da legislação são muitos outros temas. Na parte social entra muito a questão cultural do país Uhum. também, porque isso foi uma coisa que talvez tenha ocorrido lá na época da 26.000 por assim, questões, por exemplo, a mulher na cultura ocidental uma coisa, na cultura oriental e na cultura do Oriente Médio é coisa completamente diferente. Exato. Então, como que a gente vai pegar princípios de governança social e colocar isso dentro de um parâmetro de requisitos e que isso tenha um encaixe numa realidade mundial muito diferente, de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países que ainda hoje têm, assim, tem alguns países que têm um nível de intervenção do governo muito maior do que outros países, não estou julgando se é bom ou ruim, mas só como é que você acha que essa norma vai vir para encaixar para todo mundo uma realidade de certificação? Com certeza você falou um dos principais desafios de elaboração, né? A ISO 45001, ela só demorou tanto tempo para sair justamente por conta desses ajustes de cultura, né? Perfeito. Uhum. Às vezes quem está no mercado aí há 5, 6 anos, olha, 45001, por que que não tinha uma norma antes, né? Justamente por isso. Eu Exatamente. acho que foi a norma que mais demorou para ser Sim. elaborada dentro Uhum. da ISO, porque era muitas indas e vindas em relação a isso. Mas o que você está falando, a gente enfrentou na 37001. Existem Perfeito. alguns países que a chamada taxa de urgência, ela é legal, né? Que aqui no Brasil é ilegal, assim, em outros países ainda com índice de corrupção menor, é um absurdo, né? Aqui no Brasil a gente sabe que existe, mas que é ilegal. Então, assim, o que que a gente tem que fazer? A ISO, ela nunca pode entrar, nenhuma norma ISO, ela nunca pode entrar nos pormenores de como a organização vai implementar certas questões. Uhum. Então, essa é uma diretriz básica quando a gente inicia nossos trabalhos. E às vezes, e esse é um desafio grande, né? Porque esse grupo que eu atuo é um grupo relativamente novo. Ele é um grupo que foi concebido em 2014, quando a gente publicou a antiga, a já falecida ISO 19600, né? Sim. Então é um grupo novo e entrou muito público que não conhecia de normas ISO. Pessoal que não tinha nenhuma noção o que era um PDCA, o que era uma norma ISO, que era um pessoal um pouco mais técnico da área de compliance, muitos advogados e tudo mais. E aí surgiu a demanda de, não, vamos colocar que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, a coordenação do grupo já sofre bastante, quem coordena os grupos, Uhum. porque tem que colocar pesos e contrapesos em todo mundo. Então, Perfeito. assim, uma norma, ela nunca pode ir para esse caminho, né, do como. Ela tem que, Sim. ela tem que ir para o caminho que deve. Então, o que deve Uhum. ser feito. Daí esse deve tem que ser abrangente o suficiente para abarcar todas as culturas e não entrar nos pormenores de controles operacionais, que eu digo, né? Uhum. Aí os controles operacionais vai ficar na cultura de cada país. A norma ISO 37001 tem um disclaimer muito importante que respeita a lei de cada país, isso também é bem importante, né? Como você falou, né, tem países aí com a lei muçulmana, que tem Sim. diversas questões culturais É. envolvidas e tudo Uhum. mais, né? Então tem que seguir essa diretriz aqui. Então é muito importante a ISO não entrar nessa seara. Mas eu acredito que isso está cada vez mais claro. É um webinar que eu vou fazer aí futuramente. Que legal, cara. A ISO está dividindo normas em normas operacionais e normas mais estratégicas. Uhum. Então, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ela já se figura como normas operacionais, né? Ela está lá no controle de operações das temáticas. Uhum. Quando a gente vai para as normas da família 37, por exemplo, são normas estratégicas.
A gente está Uhum. já gerenciando diretamente a nível estratégico da organização. Claro que essas normas operacionais, isso não é nenhum demérito, veja bem, Sim, é característica das normas, tá? concordo. Uhum. Então, outra pergunta que, dentro da sua pergunta, outro tema importante é como que uma norma ESG, que tem lá a sua temática de environmental, ela vai sobrepor a ISO 14001, que é Sistema de Gestão Ambiental, né? Qual o conflito que vai existir em relação a isso? ESG mais estratégico, ISO 14001 para operação. Aqui na norma ESG, ou na diretriz ESG, eu vou estabelecer as diretrizes ambientais. Na 14001, eu vou operacionar o que foi estabelecido como diretriz. Então, assim, gradativamente, para quem não entendeu isso que a ISO está fazendo, isso está muito claro já, que estão sendo elaboradas normas estratégicas e estão sendo elaboradas normas operacionais. A ISO não tem um disclaimer sobre isso, isso não é descrito nas normas, mas na realidade do dia a dia isso está muito claro, né? Então, fiquem atentos nesses movimentos para também você se capacitar cada vez mais. Perfeito. Eu acho eu até teve até talvez no passado, eu acho que teve um vídeo que eu fiz ou teve alguma discussão que eu falei, poxa, como isso vai ser resolvido? Eu fiquei muito curioso e falei, olha, será que isso vai chegar nesse tipo de norma? Mas você sabia, Onef, que assim, né, isso já faz algum tempo. E eu estou vendo a movimentação, né, do TC, que você comentou, né, para a criação dessa norma. Depois, avaliando melhor, até a 37001, né, que é uma norma que a gente trabalha aqui, a 37301 também, a norma resolveu isso de uma forma, a ISO, né, resolveu isso de uma forma interessante. Então, eu estou muito curioso, né, para acompanhar esse processo junto a esse, é o TC 309, qual que é o número do 309 é o nosso TC. 309, isso. Do TC 309, para acompanhar esse processo. Eu, particularmente, acho que se a norma conseguir dar diretrizes básicas e você conseguir encaixar igual um Lego as outras normas, como você falou da 14.001 ou da 37.001, não ser uma norma que sobrepõe as demais e que dê a possibilidade de você incrementar, é como se fosse um módulo básico fazer SG, e você quer ter algo melhor, você incorpora essas normas de requisito específico, né? Chamando aqui o nome específico, só dando um exemplo. Eu acho que isso vai enriquecer muito o mercado, porque essa norma pode ser usada numa grande empresa para fazer uma conexão de todas as estruturas normativas que eles têm e para uma pequena, para pegar essa norma e ser como um guia de diretriz para o trabalho dela já em sustentabilidade. Eu acho que vai funcionar muito bem assim. Só que a norma vai ter que ter essa habilidade para atender o pequenininho, esse cara que a gente falou no início aqui do nosso podcast, o cara que vai precisar, vai trabalhar e tem um referencial. Só que o cara é grandão, é uma empresa multinacional. Ele pode pegar essa norma e vai encaixar todas as normas que eles têm hoje dentro dessa estrutura e isso andar bem. Se a norma chegar nisso, eu acho que vai ser uma norma fantástica, que tem essa flexibilidade, né? Para o pequeno, para o médio, para o grande, para o tema ser bem construído. Sim, sim, como eu falei, né? Como uma equipe multidisciplinar, multicultural, é, o ideal na nossa visão raramente acontece, né? Uhum. Mas em contrapartida, acontece o possível para lançar uma norma sobre essa temática que abarque todos os países membros. Eu faço uma provocação para você que está ouvindo a gente. Imagine a dificuldade de você elaborar um procedimento aí da sua empresa que tenha 178 pessoas de nacionalidades diferentes Palpitando. palpitando, falando inglês com um sotaque diferente, cada um com a sua visão de mundo, a visão cultural. Eu acho que assim, isso é a beleza das normas ISO, né? Nem sempre sai o ideal na nossa visão, talvez como brasileiro, como executivo e tal, mas sai o possível que você vai auditar a mesma norma. Olha que coisa impressionante, né? Você vai auditar a mesma norma
no Brasil e em Timor-Leste. Você vai auditar a mesma norma Papua Nova Guiné, é a mesma norma, exatamente a mesma norma. É. Então, assim, que abarque, como o Ivo comentou aqui, empresas de pequeno, médio e grande porte, de todos os ramos de atividade, em todos os países. Então, Sim. assim, e ainda nessa temática ESG vai ser bem interessante, eu também estou bastante empolgado com isso. Eu acho que vai ser um tema bem legal aí para desenvolver nos próximos anos. E ESG é isso, né? ESG realmente ele vai dar sustância para as organizações. Infelizmente, esse tema foi atrasado um pouco ainda, né, Ivo, por Sim. conta da nossa crise financeira que o mundo vive, né? Essa Sim. instabilidade É. financeira. O Isso ESG faz foi deixado um pouquinho de lado num primeiro sentido. momento, porque muitas empresas, muitos mercados estão tentando sobreviver. A gente vai passar alguns anos de inflação alta, Uhum. ciclos de mercado, né? Nada de desesperador, mas Uhum. ciclos de mercado que sempre acontecem, né? Sim. Mas quando a gente voltar à fase do dinheiro mais líquido, das grandes fusões e aquisições, dos grandes investimentos, isso vai voltar em alguns anos. O ESG vai emergir de uma forma que você que está ouvindo a gente vai lembrar desse bate-papo aqui e vai lembrar que a gente falou isso alguns anos atrás. O Nefe, eu acredito fortemente nisso, né? Isso vai ser uma coisa a discutir em breve. E por curiosidade, você já tem uma data do próximo encontro do TC309? Você já tem uma data? Por enquanto, a gente aprovou, né, a elaboração desta norma e Uhum. agora vai para ISO, tem todo o processo burocrático, vai para ISO, a ISO aprova, vai ser aprovado, volta para o grupo essa demanda e a gente vai ter uma proposta inicial de 18 meses de elaboração, que Tá. dificilmente acontece, né, por conta desses mercados. Eu acredito que no máximo 2 anos aí a gente tenha essa diretriz. Perfeito. Muito bom. Porque eu nunca participei de eventos assim, né? De me envolver com questões da ISO de uma forma objetiva, assim, ou muito relacionada. É mais uma curiosidade. E então, Neif, vamos caminhar aqui para uma conclusão. Eu queria ouvir suas considerações finais sobre treinamento, sobre qualificação. O que você acha? Que mensagem você quer passar aqui para os nossos ouvintes, da sua visão muito experiente sobre as certificações? Assim, o que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre dicas de jornada? Assim, qualificação, estudo, participação de fóruns. O que você deixaria para eles aqui? Legal. Eu acho que assim, se a gente pensar em óticas onde você pode se capacitar, começar a se capacitar, eu cito sempre quando a gente fala de ESG, pelo menos 5 normas ISO de sistemas de gestão. Vamos lá. As normas que eu coloco na prateleira de normas operacionais, que são a ISO 9001, norma de sistema de gestão da qualidade. A gente está falando, Nefer, mas o que tem a ver qualidade com o social, atendimento ao cliente, o externo, foco no cliente, né? Partes interessadas, ISO 9001 mesmo. Isso é o básico, né? Como que seu Sim, produto, seu serviço se relaciona com o mercado. Então, ISO legal. 9001. ISO 14001 a parte de ambiental, então conhecer profundamente a norma. ISO 45001, sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. Então, esses 3 vertentes, esse triângulo aqui de SGI, mais forte do que nunca nessas questões de controles operacionais relacionados a essa temática de ambiental, segurança e qualidade, que basicamente é ambiental e social, e governança um pouco nesses temas aqui. Depois a gente vai para normas estratégicas, e essa você precisa se capacitar, você que está ouvindo a gente, porque eu sei que se você é um profissional da qualidade, um gestor, com certeza você está imerso no mundo operacional. Você tem que sair um pouquinho, dar um zoom out, né, que a gente fala, olhar por fora e ter uma visão um pouco mais estratégica, que eu acho que isso os profissionais de qualidade, principalmente, eles pecam muito, né, na sua carreira, não Sim. só no seu dia a dia, na sua carreira. Então, dá um pulo e se capacitem nas 2 normas de requisitos da família 37. A 37.001, Sistema de Gestão de Suborno,
e a ISO 37301, Sistema de Gestão de Compliance. Então, você, tendo conhecimento dessas 5 normas, você tem um ponto importante aqui sobre o tema ESG. E, no mais, o que você pode seguir são jornadas de ESG propriamente dito, né? Então, a gente tem lá na QMS, a gente tem nossa academia, né? Aqui é o Academy. A gente tem cursos de auditor líder, cursos de auditor interno e cursos de entendimento de todas essas normas que eu comentei. Então, você pode se capacitar em diversos níveis, né? Um nível mais de conhecimento, um nível mais de auditar internamente e um nível que extrapola, né, a mais alta competência de um nível de auditor líder, todos com reconhecimento internacional. Então, lá na QMS a gente vai lançar uma jornada de ESG também, vai lançar uma imersão, a gente vai colocar diversas temáticas, é um novo modelo aqui de curso que a gente vai lançar, cursos presenciais. Então, fique ligado lá nas nossas redes sociais, QMS Brasil, em todas as redes sociais, que a gente vai falar bastante sobre isso. Muito bom, né? Eu acho que é fundamental que o mercado se posicione com bons conteúdos, né? Eu sei o cuidado que você tem aí junto com todo mundo, com a Anne, com todos os seus gestores e seus executivos na gestão de conteúdo e da curadoria técnica para fazer, né, os temas e entregar para o mercado isso, né? Eu sei da qualidade da certificadora QMS, fico feliz. Eu acho que todos precisam efetivamente hoje, eu digo, estruturar uma jornada e convidar quem está ao seu lado. Imagina, a tua base de clientes é gigantesca, e você convidar esse grupo, porque eu acho que o papel principal em ESG é a gente fazer pequenas transformações, ou na nossa vida pessoal, ou na nossa vida profissional. Essa é a jornada, e eu acho que tem espaço para todo mundo, tem treinamento para todo mundo. Eu acho que existe uma necessidade que isso seja amplamente divulgado nas instituições governamentais, também nos órgãos públicos, né, nas empresas sem fins lucrativos, nas escolas, nas universidades. Eu acho que ainda falta muito pavimento ainda de pessoas discutirem esse assunto, porque eu acho que sustentabilidade são essas pequenas sementes que são plantadas para que lá na frente, daqui 10, 20, 30 anos, esse tema realmente tenha uma força e obviamente, proporcione um ambiente mais justo, mais amplo do tema sustentabilidade. Não só a questão ambiental, porque hoje você fala de sustentabilidade, o pessoal já cai para o meio ambiente e fala, não é só meio ambiente, você tem uma estrutura de pessoas, você tem uma estrutura de governança, que isso seja equilibrado até lá, né? Mas quanto mais pessoas ou empresas sérias trabalhando para levar conhecimento, a nossa sociedade ganha muito com isso, né? Então, parabéns aí pela estrutura, pelo planejamento, pela academia, que eu conheço que é muito boa, e por toda a jornada, e desejo muito sucesso, né, para vocês e da QMS, para essa estrutura e que dê certo e que eles possam influenciar muitas pessoas. Obrigado, Ivo, obrigado SG4. Realmente, assim, o Ivo comentou, a gente se preocupa muito com isso. Assim, mais de 90% dos nossos conteúdos com certeza são gratuitos. A gente falou para o pessoal se capacitar aqui, Iso. Eu coloquei lá no nosso canal do YouTube, QMS Brasil, eu fiz uma série de vídeos sobre cada requisito da ISO 37001 e da ISO 37301. Então, aquilo lá é um curso gratuito, né? A pessoa pode entrar lá, se capacitar, entender a norma inteira, sem pagar nada, né? Então, assim, a nossa missão realmente é trazer cada vez mais conteúdo para o mercado, conteúdo de altíssima qualidade. Eu acho que é isso que o público espera de um organismo de certificação. A mesma forma que a gente entrega nosso serviço lá, a gente quer entregar nossos conteúdos. Hoje a gente tem uma equipe de marketing grande aqui dentro da QMS, a gente faz tudo internamente, justamente para gerenciar esse processo, para trazer para dentro, utilizar a nossa expertise técnica e passar para o pessoal aí o que agrega valor, né? Então, assim como vocês, assim, parceiro como vocês, é importante porque a gente consegue colaborar em diversos conteúdos. Obrigado aí.
Eu que agradeço. Então, pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu particularmente gostei muito da conversa, né? Trouxe conteúdos fantásticos aqui para a nossa discussão. Neifer, muito obrigado novamente. E, pessoal, até o próximo evento, próximo podcast. Muito bom ter vocês aqui nas nossas redes sociais e vamos construir uma sociedade mais justa, mais estruturada e que, obviamente, deixe um planeta melhor para as futuras gerações. Esse é o nosso compromisso. Neifer, muito obrigado e até a próxima, meu amigo. Obrigado, tchau, tchau. Abraço, pessoal.